Olá, pessoal. Bom, vamos lá para mais uma aula do projeto do Zero ao Mil. E o que é a ideia? O que você vai aprender na aula de hoje? Essas três palavras que estão aqui no canto da tela. A primeira palavra é including, a segunda é a palavra list e a terceira é a palavra mind. Você não vai falar mind, você vai falar mind. Exatamente. Mind é como você vai falar esta palavra. Então, hoje é a aula número 94 do projeto do Zero ao Mil. Como é que funciona esse projeto do Zero ao Mil? Eu vou ensinar para você, ao longo deste ano todo, as 1000 palavras mais utilizadas do inglês. 3 palavras por aula. E nessas 3 palavras a gente vai aplicar em diferentes frases. Geralmente, por aula, você vai aprender quase 10 frases com essas 3 palavras. Tá legal? Então vamos lá para aula. Eu vou colocar o nosso modo aula aqui então, e daí a gente vai debater sobre essas 3 palavras. Lembrando delas: including, list e mind. Including, list e mind. Se você não sabe o significado de alguma delas, ou se você não sabe como aplicar uma dessas palavras em uma frase, fica aqui comigo que você vai aprender hoje. Então vamos lá para o modo aula. Então aqui, essa interface aqui, essa tela é o nosso modo aula. E o que a gente aprendeu na última aula? Então a gente conversou sobre essas 3 palavrinhas aqui. Understand, que é entender. A gente também conversou sobre card, que é cartão, e several, que a gente utilizou como várias. Essa foi a aula 93. Vamos para a aula 94 então hoje, que a gente vai conversar sobre including, list e mind. Começando com including. Including é um verbo que significa incluindo. Eu coloquei aqui como incluindo porque é a palavra mais utilizada, mas ele vem do verbo include. A gente vai ver então os dois, certo? Como é que a gente aplicaria o including, que é o incluindo, e também o include. Esses dois que a gente vai então abordar hoje. Tá legal? Então vamos começar com a palavra incluindo. Estou me organizando só aqui na cadeira para a gente começar a conversar. A conta do hotel, a conta do hotel, a conta do hotel não inclui, a conta do hotel não inclui bebidas. A conta do hotel não inclui bebidas. Ou seja, vocês pegam, por exemplo, um hotel, um resort, como é que se chama mesmo? Um cruzeiro, e eles dizem que as bebidas não estão incluídas. Então eu vou colocar algumas frases que seriam para isso, certo? Você está incluindo as crianças nas despesas? Então, para quem tem filhos, para quem tem netos, para quem tem sobrinhos, a gente faz um cálculo de despesas e então a gente vai falar sobre a palavra incluindo, agora sim, com a palavra incluindo, incluindo as crianças. Aqui em cima, então, incluir. Vocês percebem que em português muda bastante a palavra, mas no inglês não vai mudar muito, não. Então, incluindo, incluir e, por último, eu irei incluir você no jogo. Talvez um jogo de vôlei, de basquete, e daí eu vou colocar você no jogo, no time. No time, eu vou colocar aqui time, para a gente aprender também essa palavra. Então vocês percebem que hoje eu escolhi algumas palavras que provavelmente você não viu, por exemplo, despesas. É uma das palavras aqui que a gente vai abordar, e despesas a gente nunca conversou.
você vai aprender hoje. Você também vai aprender o time, que talvez a gente também nunca conversou. Eu não lembro de ter conversado, talvez você aprendeu em algum outro lugar, mas vamos lá então. A conta do hotel não inclui bebidas. Então, a conta do hotel, the hotel bill. Bill é conta, certo? Bill é conta. The hotel bill is. Então, não inclui, não inclui. A conta do hotel does not. Por que eu utilizei does not? Hotel é it. Sempre que a gente utiliza it, para negar, a gente utiliza o doesn't, certo? It doesn't. Porque é hotel. Hotel é uma coisa, it, certo? Se eu fosse falar aqui, ó, the hotel bill, isso daqui tudo é it, o nosso sujeito, ele ou ela para coisas. Então, a conta do hotel não inclui bebidas. Does not include. Agora eu utilizo o include, que nem eu falei aqui em cima para vocês, ó. O include. Does not include bebidas, drinks. Então, bebidas em inglês é simples, a gente utiliza drinks, certo? Eu poderia utilizar outra forma que vocês vão ver, talvez, quando forem comprar uma passagem. Então, drinks, bebidas, certo? Are not included. O que significa isso? Bebidas não estão ou não são, pode ser os dois, incluídas. Então, bebidas não estão incluídas. Isso significa que você terá que pagar à parte as suas bebidas. Ou comida, ou camarão, por exemplo, em alguns lugares que o camarão não está incluso, mas o peixe está, e por aí vai, certo? Acredito que com isso, com essa frase, você consegue aplicar muito no seu dia a dia, na sua rotina, nos seus negócios, essa palavra aqui. Você está incluindo as crianças nas despesas? Então, vamos começar com você está incluindo, primeira parte. Are you? Porque are you é uma pergunta, então coloco o verbo to be na frente do sujeito. Are you including? Você está incluindo. Are you including as crianças? The kids ou the children? Eu vou colocar até children. The children, que eu acho melhor, nas despesas. In the expenses. Despesas, então, expenses, certo? Despesas, então, expenses. Eu irei incluir você no time. Eu irei incluir você no time. I will include. Deixa eu colocar em letras maiúsculas. I will include you. Eu vou incluir você. I will include you no time. Team. I will include you in the team. Então, em inglês existe essa palavra assim, time, mas a gente vai falar quando é em inglês, a gente fala time, e time significa horário, horas, certo? Então, team é o nosso time. Team é o nosso time. Depois a gente vai repetir cada uma dessas frases juntos e vai ficar muito fácil para você entender como falar, como pronunciar e depois sair repetindo por aí para continuar praticando o idioma, certo? Então vamos seguindo aí com a próxima parte. A próxima palavra é uma palavra bem simples, list. List que significa lista ou listar. Lista ou listar. Vou colocar os exemplos aqui. Ela não está na lista. Ela não está na lista. Certo? Primeira. Segunda, você poderia listar. Você poderia listar os nomes. Ela não está na lista. Você poderia listar os nomes, talvez os nomes que estão na lista, os nomes que não compareceram. Use aí esse é o critério como você encaixaria. A gente vai trabalhar aqui o lista, certo?
Você, agora digamos que você quer pegar algo, um favor, e você quer ser bem educado com a pessoa. Você poderia, vamos ver se você lembra, você poderia colocar meu nome na lista? Então, agora talvez a lista do restaurante, a lista do hotel, a lista do embarque de avião, a lista de qualquer coisa. Então a gente vai aplicar aqui, certo? Ela não está na lista. Ela não está na lista? She is not. Ela não está. She is not. Na lista, in the list. Simples assim, então. She's not in the list. Você poderia listar os nomes. Could you list the names? Você poderia listar os nomes. Could you list the names? E você poderia colocar meu nome na lista. Então, você poderia, a mesma coisa que o de cima. Could you put, que é colocar, could you put my name in the list? Aqui a gente vai ver então mais uma frase que eu vou dar de bônus, porque lista, eu listei os nomes. Fica no passado, então. Eu listei os nomes. Eu listei os nomes. Como é passado, o que a gente faz no passado? Adicionamos um ed quando é verbo. Lembrando que listar, quando a gente utiliza, listar aqui o segundo, ele é um verbo. Então vamos lá para o listar. Eu listei os nomes. I, que sou eu, listed, eu listei the names. I listed the names. Perfeito? E por último, a gente vai ver o mind. Mind, que é mente ou se importar. Nossa, Lucas, como assim? Como assim o mind é se importar? A gente vai ver então agorinha. Mind, para mente. O que você tem em mente? Então, utilizei como mente. O que você tem em mente? Pensamento, mind, mente. Ela, ele não tem nada em mente. Ele não sabe o que fazer, ele não tem nada em mente. Agora, se importar. Você se importa, olha só, você se importa se eu visitar. Você se importa se eu visitar você? Você se importa se eu visitar você? Fica legal essa frase, então. Você se importa se eu visitar você ou se eu perguntar algo? Do you mind if I... Legal. Você se importa se eu visitar você? Eu vou deixar essa aqui que dá para mudar depois. E eu vou colocar mais uma. Ela não se importa. Ela não se importa. Ela não se importa com isso. Ela não se importa com isso. Ou melhor, você se importa se eu visitar você? Não, eu não me importo. Eu não me importo. Eu não me importo num sentido, não é um problema para mim. Então vamos lá. O que você tem em mente? O que? What? Você. Do you have? O que você tem? What do you have em mente? In mind. What do you have in mind? O que você tem em mente? Ela não tem nada em mente. She does. Lembra que para a terceira pessoa utilizamos o does, não o do, certo? She does not have. Ela não tem. She does not have nada. Anything. Em mente, in mind. Lucas, eu tenho uma pergunta. Por que você utilizou o anything e não utilizou o nothing? Nothing. Então, vou colocar aqui embaixo. Nothing contra anything. Quando a gente utiliza um e quando a gente utiliza outro, então. O anything, o nothing, a gente vai utilizar quando a gente está afirmando algo. Por quê? Já existe uma negação aqui, ó. O no já está negando
no thing, nenhuma coisa, porque thing significa coisa. Então, nada ou nenhuma coisa é nothing. Então, a gente já está negando. Aqui em cima, na nossa frase, já existe uma negação, que é o not também. Então, se eu utilizasse o nothing aqui, eu estaria sendo redundante, ou seja, utilizando o não duas vezes, negando o meu não. Eu estaria sendo redundante. Isso no inglês não pode. Então, nessa situação, sempre para não ser redundante, a gente troca o nothing por anything. Nothing por anything, ok? Nothing por anything. Simples assim. Por quê? Só por causa que nessa frase tem um not. O doesn't aqui no caso. Então, se eu utilizasse o will com not, o did com not, o verbo to be com not, eu não poderia utilizar o nothing, porque eu estaria sendo redundante. Legal? Seguindo então, aí a pessoa não se importa. Você se importa se eu visitar você? Do you mind? Do you mind? Olha só, do you mind, estou usando como um verbo. Do you mind if I visit you? Do you mind if I visit you? Não, eu não me importo. Então, I don't mind. Eu não me importo. I don't mind. Então, aqui, pessoal, a gente completou as nossas 3 palavras. As nossas 3 palavras do dia. E também a gente fez mais que 9 frases. Praticamente 10 ou 11 aqui. A gente vai ver agora. Mas o seu dever é repetir comigo cada uma dessas frases aqui para melhorar a sua pronúncia. Então, eu falo, eu vou dar um tempinho para você e você repete junto, certo? Então, I don't mind. I don't mind. Repete aí. I don't mind. Eu não me importo. Do you mind if I visit you? Do you mind if I visit you? Do you mind if I visit you? Então, essa daqui é: você se importa se eu visitar você? Você se importa se eu visitar você? Do you mind if I visit you? Então, seguindo, ela não tem nada em mente. She does not, ou she doesn't, vamos lá. She does not have anything in mind. She doesn't have anything in mind. Ela não tem nada em mente. She doesn't have anything in mind. What do you have in mind? O que você tem em mente? What do you have in mind? O que você tem em mente? What do you have in mind? Então, essa daqui foi a palavra mind, a frase mind que a gente viu, então, na aula de hoje. Vamos seguir, então, para o listed. Listed, que no caso pertence à palavra list. A gente colocou mais de 3 frases aqui. I listed. Então, percebe que o ED faz um D, só um D. A gente ignora aquele E. I listed the names. Eu listei os nomes. I listed the names. Could you put my name in the list? Could you put my name in the list? Você poderia colocar meu nome na lista. Could you put my name in the list? Seguindo então, você poderia listar os nomes. Could you list the names? 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 Você poderia listar os nomes? Ela não está na lista.
She is not in the list. She is not in the list. She is not in the list. Ela não está na lista. She's not in the list. Perfeito, então aqui a gente terminou mais uma das palavras, que é list. Listar, lista. Agora a gente vai para a palavra including ou include. Aqui eu coloquei um will porque é futuro, certo? Então vamos lá. Eu irei incluir ou eu incluirei você no time. I will include you in the team. I will include you in the team. Eu irei incluir você no time. I will include you in the team. Are you including the children in the expenses? Você está incluindo as crianças nas despesas? Are you including the children? Are you including the children? Então pegamos a primeira parte. Are you including the children? Vamos lá agora acelerando um pouco. Are you including the children in the expenses? Are you including the children in the expenses? Você está incluindo as crianças nas despesas? Are you including the children in the expenses? Ah, aqui eu coloquei um ponto agora que eu vi, mas é uma pergunta. Então, ponto de interrogação. Se você colocou só o ponto também, troca aí em casa no seu caderninho. Seguindo então. Drinks are not included. As bebidas não estão incluídas ou não são inclusas. Drinks are not included. Então vamos lá, seguindo. A conta do hotel não inclui bebidas. The hotel bill does not include drinks. The hotel bill does not include drinks. A conta do hotel não inclui bebidas. The hotel bill does not include drinks. Então aqui foi a palavra including, que então a gente viu na aula 94 essas três palavras. Including, list e mind. Including, que significa incluindo. List, que é listar ou lista. E mind, que é mente ou se importar. Pessoal, essa foi a aula de número 94 do projeto do 0 ao 1000. Se vocês gostaram, compartilhem com as pessoas que vocês se importam e também deixe o seu comentário aqui embaixo, logo depois de deixar um curtir, um joinha, tá certo? Então, muito obrigado, um abraço e até a próxima aula.